Sou Inocência Correia, jurista de profissão e mestranda em Direito da Empresa pela Universidade Católica de Angola. Eu vou falar da capacidade de tomar decisões. Pelos temas que foram aqui apresentados, notamos que cada um dos colegas aqui conseguiu tomar uma decisão. Decisão esta de preparar o seu discurso e vir cá apresentar, quando ele também tinha a possibilidade de nem sequer preparar o discurso e trazer aqui qualquer justificativa. Vimos o caso da colega que tanto me antecedeu, que não obstante ser a primeira vez, ainda assim conseguiu improvisar para poder brindar-nos com o seu discurso. É disso que exatamente eu quero falar, capacidade de tomar decisões. Dizer que todos os santos dias nós tomamos decisões nas nossas vidas, seja o acordar até o momento em que nós vamos para nos deitar. E a grande diferença que vai cingir-se é a forma como nós vamos tomar as nossas decisões. Ou seja, a diferença que extrai-se deste tema é na perspectiva de tomar decisões mais assertivas para que possamos colher resultados também bons. A minha abordagem vai cingir-se no âmbito das empresas, no âmbito corporativo, porque é a minha área de especialidade agora, mas isso não impede de fazermos uma reflexão em torno deste tema na nossa vida social, enquanto pessoas, né, homens e mulheres, enquanto relação familiar, pais e filhos, esposa, marido, marido, esposa, enquanto trabalhadores, enquanto membros de uma determinada sociedade. Nós, por natureza, tomamos decisões. E o que é então tomar decisões? Tomar decisões é a capacidade de, entre várias escolhas, entre várias alternativas, mediante uma determinada situação, nós escolhermos aquela que melhor possa nos dar resposta para o problema ou a situação em concreto. Diante deste quesito, vale dizer que, conforme vocês conseguem aqui notar, diante das empresas, tomar uma decisão torna-se uma tarefa um bocadinho mais complexa em relação às outras áreas, claro, sem desprimor, porque estamos numa unidade corporativa e as nossas decisões podem impactar de forma positiva ou de forma negativa ao rumo da empresa a que nós queremos, obviamente, seguir. E quais são então os tipos de tomada de decisões? Conforme nós podemos ver, as nossas decisões podem ser baseadas em nossos valores, em nossa intuição e também pode ser de maneira racional. Como vocês veem, quando nós falamos de valores, nós falamos, não é, das nossas crenças, nós falamos da moral, nós falamos também da ética, e porque a formação também remete-nos à ética, não é? E quando nós falamos de intuição, nós falamos da nossa percepção, do nosso pressentimento sobre uma determinada coisa, uma determinada situação, um determinado problema. E também temos a questão da tomada de decisão de forma racional, de forma lógica, de forma consistente. Mas afinal de contas, dentre estes três elementos, qual é o que se afigura como sendo o melhor em sede das unidades corporativas? Será que as nossas decisões têm que ser pautadas em nossos valores? Será que ela deve ser pautada simplesmente com base na intuição? Ou com base a nossa rácio, as evidências, os fatos que nos são então mostrados? Ora, ao longo da nossa apresentação, vocês vão poder tirar as vossas ilações e no final, quiçá, concluirmos qual delas se afigura como sendo a mais viável, não é? E agora vamos lá ver, dentre estes elementos que nós vimos, eles estão intrinsecamente ligados nesses tipos de tomada de decisões que nós vamos agora ver. Tomada de decisão intuitiva. Conforme nós já dissemos, estamos diante de uma empresa, apresentamos um determinado problema e aquela pessoa, aquelas pessoas que têm o poder de decisão, vão tomar a sua decisão com base na sua intuição, com base naquilo que é o seu pressentimento,
com base no achismo. E eu vos pergunto, será que esta intuição consegue resolver um problema concreto de extrema seriedade a nível das empresas? A resposta, obviamente, que poderá ser não. Então, concluímos que esta não é a melhor forma de tomar uma decisão a nível corporativo. Vamos então baixar mais um bocadinho. Vimos agora a decisão com base em valores. Ora, essa decisão com base em valores remete-nos à moral, remete-nos à ética e até pode ser chamada a colação, porque a nossa moral, a nossa ética pode nos levar a tomar decisões mais empáticas, a tomar decisões às vezes um bocadinho mais cautelosa, sempre a pensar no outro ser que está do outro lado, sempre a pensar na empatia e sempre a pensar no bem da coletividade no ponto de vista humano. E como o professor bem disse, aqui chamou a boa fé e que podemos cometer a dignidade da pessoa humana, né? Então conseguimos notar que esta também pode ser chamada às empresas, mas não é suficiente, porque não podemos só tomar uma decisão com base na nossa moral, com base na nossa ética, com base nos nossos valores. Por quê? Porque pode chocar com a moral, com os valores de outra pessoa, do chefe ou dos colaboradores. Então, vamos lá ver o que é que nos diz a tomada de decisão racional. Esta tomada de decisão racional é aquela que boa parte das pessoas quer aplicar. Por que quer aplicar? Porque nos dá maior segurança, traz-nos informações sólidas, embaçadas, portanto, aquelas decisões confirmadas, não é? E pode sim ser chamada a colação, já que estamos num ambiente de extrema importância e a racionalidade deve sempre fazer parte. Um exemplo básico é este. Por exemplo, se a empresa que quer contratar um software pode listar as principais opções do mercado. Quando lista as principais opções do mercado, ele está a atiçar a lógica. Epá, tem várias opções. Vamos ver dentre elas qual é a que melhor vai se adaptar no ponto de vista de qualidade de prestação de serviço e no ponto de vista do orçamento que nós temos disponível a pagar por aquele serviço. Isso sim é usarmos a lógica e a razão e entendemos então que esta em sede das unidades corporativas é a melhor forma. Mas será que basta simplesmente usarmos a razão, a lógica? A resposta pode ser não. Por que não? Porque, como nós já vimos, estamos numa unidade corporativa. É composto por várias pessoas. É um conselho executivo, não obstante ter o presidente, tem outros membros e a decisão não pode ser tomada simplesmente com base à ideia, a rácio de uma única pessoa. Então tem que ser uma decisão colaborativa. Perguntar, Miguel, o que é que acha sobre esse conjunto de empresas que nós listamos? Qual delas pode nos servir melhor tendo em conta os nossos recursos? Perguntar aos demais o que é que acham e ali a resposta da coletividade é que poderá ser a mais eficaz. Então, vamos avançar mais um bocadinho, quase ao último ponto, e a tomada de decisão especializada. Só que em alguns pontos aqui, aquelas todas tomadas de decisões não surtem efeito. Por quê? Porque pode dar-se o caso de estarmos a falar de um tema muito técnico, muito especializado, que não obstante estarem todos juntos, ainda assim não conseguirão dar uma resposta mais sólida a uma determinada situação, um determinado problema da empresa. Por que não chamar um especialista que entende exclusivamente da área para nos fornecer informações, uma consultoria técnica e em função disso nós tomarmos uma decisão? Em sede das unidades corporativas das empresas, o senhor é empresário, tem mais outros empresários, o professor também é, então podemos chamar aqui a colação aquelas que nós vimos e juntarmos a esta também. Ok, tá bem, já sabemos como é que nós tomamos as decisões ou como nós devemos tomar as decisões, mas é importante vermos quais são as etapas que nós temos que ter para podermos tomar essas decisões que nós vimos mais lá para trás. Então, nós primeiro temos que entender qual é o problema. Não é? O problema é uma situação que carece de uma resposta. E então, qual é o nosso problema? Nosso problema é X. Ok, identificamos o problema e depois temos que saber como é que essa situação, no caso em concreto, é tratada atualmente.
como é que as outras empresas tratam, como é que a sociedade trata, como é que aqui, se já vivemos anteriormente esse problema, como é que se tratou. Então é importante colhermos essa informação. Depois levantar dados concretos sobre o respectivo problema, para termos base sobre o que é que está na causa do problema, para sacarmos as possíveis respostas. Então, está ali o número 4, liste as possíveis soluções. Não vamos ter uma única, mas podemos ter 2 ou 3. Dentre essas 2, 3 ou 4, vamos selecionar aquela que melhor pode se adequar ou que melhor pode se adaptar. E escolher a melhor opção, como já disse, e monitorar os resultados. Depois de se escolher a opção, precisamos monitorar os resultados para sabermos se acertamos na decisão ou se essa decisão não foi assertiva. Se acertarmos, claramente que surtos efeitos positivos. Se não, nós também temos a possibilidade de contornar por via do monitoramento dos resultados. E mais do que tudo isso que nós falamos, para terminar, é importante tomarmos as decisões alinhadas aos nossos objetivos, ou seja, os objetivos do negócio, aos objetivos da empresa, aquilo que realmente se quer alcançar. É este o ponto-chave que vai nos guiar para cumprirmos essas etapas todas dos processos e para também tomarmos as decisões mais eficazes. Portanto, é tudo. Eu peço desculpa se fui muito extensiva e se talvez cansei os vossos ouvidos, mas era tudo que eu tinha para vos apresentar. Muito obrigada por me ouvirem e o Dr. Miguel também, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada.